Na quinta-feira tivemos culto de Natal. Meu seminarista também deu um help, né? Também foram 2 mensagens abençoadoras, tanto o irmão Marcos no domingo como o Eduardo na quinta-feira, né? E seminarista tem que trabalhar, né? E está prestando esse help ao seu pastor, né? Muito obrigado, querido, que Deus te abençoe, você, a Rebeca que está ali com o pequeno Nick, deve estar muito cansado, né? Está cansadão, né? Que Deus abençoe você, querido, é nosso seminarista, e vamos agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, nós o agradecemos pela vida do Eduardo como pessoa e como família. Amém. Rebeca, o pequeno Nick. Muito obrigado também, Senhor, por sua atuação como membro da igreja, e ele respondeu o teu chamado e encontra-se agora no 2º ano do seu curso de bacharel em teologia, está aprendendo muito, ele é um leitor, é um estudioso, mas acima de tudo, Senhor, um homem de oração, um homem de intimidade com o Senhor e com a tua palavra. Mais uma vez, nós agradecemos por sermos ministrados por este querido servo de Deus, esta amada ovelha, amigo, companheiro. Nós agradecemos como igreja, rogando que o Senhor domine seu coração, sua mente, os seus lábios, o seu raciocínio, para transmitir a palavra de Deus como deve ser transmitida mais uma vez nesta noite, o assim diz o Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eduardo, eu sou um pastor que já estou indo para os meus 40 anos de ministério. Você é o novo que está chegando. Daqui um pouquinho eu passo o bastão. Daqui uns 10 anos, até lá você vai crescendo. Vai crescendo. E você é o novo, fiel ao Senhor. Amém. Que alegria ouvi-lo hoje, meu irmão querido. Tá? É um prazer enorme. Deus abençoe. Eu vou sentar ao lado da minha esposa. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Um grande prazer estar junto com todos os irmãos mais uma vez para nós cultuarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no nosso último culto do ano de 2025, né? O último culto de domingo do ano. Ainda temos uma quinta-feira ainda e estão todos convidados para estarem conosco. Falei com o pastor André ainda essa semana, quando ele propôs trazer a mensagem, sobre o tema que ele pregaria também na parte da manhã, e ele me falou a respeito da gratidão. Gratidão geralmente é um tema que remete a coisas passadas, ao que já passou, um olhar um pouco para trás, para nós agradecermos tudo aquilo que ocorreu. E sendo assim, sabendo que ele abordaria então esse tema, eu comecei a refletir em oração a respeito sobre o que Deus deseja nos falar através das Escrituras sobre as coisas futuras, sobre aquilo que virá, aquilo que vem aí pela frente. Hoje, quando nós pensamos em Réveillon, muita coisa passa na nossa cabeça: os fogos de artifício coloridos, roupas brancas, os costumes, né, de pular 7 ondas que a gente vê o mundo fazendo em muitos lugares. E pensando nesse tema, me veio também uma melodia que eu acredito que os irmãos estão familiarizados. Quem me conhece intimamente sabe que eu venho de um lar onde nós não tínhamos televisão, mas era impossível, até sem ter televisão, chegava nessa época de fim de ano, nós começávamos a escutar essa melodia, tocar em todos os lugares. Eu me refiro àquela famosa vinheta da Rede Globo. Aquela vinheta, acho que é muito difícil não ter alguém aqui que não saiba do que nós estamos falando, do que eu estou falando, mas se você não sabe, fica tranquilo que é só você ligar a televisão essa semana ou entrar na internet que você vai se deparar com a cena clássica que os brasileiros se deparam há vários anos. Aquele bando de gente vestido de branco, o elenco dos globais ali reunidos, aqueles sorrisos de orelha a orelha, os abraços ensaiados ali para as câmeras e aquela mesma melodia, aquele mesmo jingle que ano após ano passa dentro ali do nosso aparelho televisor. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, e se começar a cantar é perigoso todos os irmãos souberem cantar juntos, né? Mas eu fui pesquisar mais a respeito dessa canção, depois que isso veio até a minha mente, e eu descobri que ela foi composta em 1971. Ela passou na primeira vez, inclusive, na TV aberta desse mesmo ano. Foi composta por 3 artistas ali, diferentes, e então já fazem
mais de 50 anos que todo fim de ano essa vinheta se repete com essa mesma melodia e sempre é um sucesso. São mais de 5 décadas, então, que a maior emissora de televisão do nosso país, o meio de comunicação aí responsável por influenciar talvez o maior número de pessoas na nossa nação, repete através de música para os nossos ouvidos, ano após ano, essa mesma promessa cantada a respeito de cada ano novo que se aproxima. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou e por aí vai. Essa música, ela é chiclete, né? Ela gruda na nossa cabeça, então eu comecei a pesquisar sobre e fiquei com essa música bem ali, sempre nítida, e pensando na mensagem que eu traria hoje, eu tirei alguns minutos do meu dia para fazer uma análise dessa música, daquilo que às vezes nós cantamos até sem perceber, pelo menos há meio século aí, talvez muitos de nós, e eu percebi que essa música ela não é só uma musiquinha inocente de fim de ano, uma música inofensiva, mas na verdade existe uma teologia por trás dessa música, existe uma visão de mundo, ela prega um otimismo aparente, mas será que esse otimismo que é pregado é o mesmo otimismo que a Bíblia traz, é o mesmo otimismo que a Bíblia ensina? 2026 já está aí, 2026 está batendo na porta e a pergunta é, será que essa filosofia do hoje é um novo tempo, hoje é um novo dia, consegue sustentar a gente quando a vida real acontece, então? Para responder isso, obviamente que eu não quero que você fique só com a letra da Globo, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta que eu considero um dos maiores choques de realidade do Novo Testamento, que é o livro de Tiago, Tiago capítulo 4, e nós vamos ler então dos versículos 13 ao 16. Enquanto vocês abrem, eu chamo vocês para que nós coloquemos os nossos pés no chão por um momento. Nós estamos então entrando em 2026, daqui a poucos dias. Nós sabemos que 2026 está longe de ser um ano neutro, muito pelo contrário, vem aí um ano de fortes emoções, vem um ano repleto de eventos importantes para a nossa sociedade. Nós temos Copa do Mundo, para quem gosta de esporte, mexe com a paixão nacional, nós temos as eleições num cenário nada amigável, um cenário político que todo mundo aqui sabe que está sempre muito polarizado, cada vez mais como nunca esteve, dividindo opiniões, dividindo inclusive igrejas e dividindo até famílias. Então, de um lado nós temos a mídia nos vendendo esse otimismo poético, nos vendendo essa ideia de que tudo vai ser lindo, que os nossos sonhos serão verdade, que o futuro já começou, e do outro nós temos a realidade que parece apresentar para nós um ano repleto de tensão, de disputa, de fortes emoções e também de ansiedade. E a grande questão que eu já pretendo lançar aqui nessa noite é como nós, como igreja, como nós como primeira igreja batista em Assis, como cristãos em geral, como nós entraremos nesse ano? Será que o caminho é nós nos apegarmos nessa filosofia de autoajuda que essa emissora propõe, que a cultura em geral vende para nós todo final de dezembro, ou será que a Bíblia ela tem uma proposta um pouco diferente para nós, talvez um pouco menos romântica, de como nós vamos lidar com o futuro? Hoje à noite, então, eu pretendo que nós façamos um teste de realidade, onde nós vamos pegar essa mentalidade que o mundo canta e vamos colocar diante do espelho da palavra de Deus. Diz o texto, eu estou utilizando hoje a versão NTLH desse texto de Tiago. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Forte, né, meus irmãos? Tiago, ele não está preocupado em utilizar um filtro para amenizar sua mensagem. Tiago, ele não usa nenhuma anestesia. Enquanto o mundo passa o mês de dezembro inteiro inflando o nosso ego, nós temos aqui Tiago na contramão de quem diz que nós somos poderosos. Ele vem, olha nos nossos olhos e fala: vocês são, sabe o quê? Neblina. É isso que vocês são, neblina. Então entendem que nós temos duas propostas de vida totalmente opostas. Uma diz para nós que nós somos o centro do universo, e a outra diz que nós somos vulneráveis a ponto de não sabermos nem se nós vamos acordar amanhã, pela manhã.
Por que então que nós precisamos falar disso hoje, faltando poucos dias para nós virarmos o ano e entrarmos em 2026? Porque nós entrarmos em 2026 acreditando na propaganda do mundo, ela é a receita excelente para duas coisas. A primeira coisa é a frustração e a segunda coisa é a ansiedade. Se a teologia do nosso ano novo ela estiver errada, a nossa vida inteira no próximo ano ela vai estar desalinhada da palavra de Deus. Então nessa noite nós vamos colocar essa ideologia, essa filosofia agradável aos ouvidos de fim de ano no banco dos réus e nós vamos confrontar o que é que a cultura tem dito para nós há pelo menos 50 anos e o que a Bíblia nos diz há mais de 2000 anos. Eu quero destacar 3 grandes ilusões que nós cantamos muitas vezes já sem perceber, mas que a palavra de Deus ela desmonta agora. Nós vamos começar pela frase mais perigosa desse pequeno jingle aí que as pessoas cantam com toda a força dos pulmões, que é: nesses novos dias as alegrias serão de todos, é só querer. Olha só que coisa, essa frase resume a religião do século 21. Essa frase é o mantra do Evangelho Coach. Essa frase é o mantra da autoajuda. Eles tentam convencer que dentro de você existe um poder interior que, se você mentalizar, se você focar, se você colocar todo o seu desejo, se você declarar, se você profetizar, as coisas vão acontecer, o universo vai te obedecer e você vai mudar de vida. É uma mensagem muito sedutora, mas é uma armadilha cruel, irmãos, porque ela joga nas nossas costas todo o peso do sucesso e do fracasso também. Porque se a sua vida ainda não mudou, sabe qual é o motivo? Você ainda não quis o suficiente, você ainda não se esforçou o suficiente. Mas vamos trazer então o apóstolo Paulo para essa conversa. Romanos 7,18, o grande apóstolo, extremamente sábio, o que é que ele faz? Ele olha para essa ideia do basta querer e ele joga um balde de água fria. O texto projetado na tela diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Perceberam o choque? A música, ela diz que é só querer e que acontece. A Bíblia, ela afirma totalmente o contrário. O querer está em mim, mas o realizar eu não tenho poder para tal. É só a gente parar para pensar, por exemplo, por que as academias elas estão lotadas em janeiro, mas mal chega março, elas já estão vazias novamente. Será que toda aquela galera parou de querer ficar saudável do dia para a noite? Não, o querer ainda está ali. O que acabou foi a força. Então, em 2026, eu não tenho nenhuma dúvida que cada um de nós aqui vai querer ser melhor, que você vai querer ser mais santo, que você vai querer brigar menos com os teus filhos, tratar melhor o teu cônjuge, que você vai querer vencer aquele vício escondido. Mas se você entrar nesse ano confiando só no seu querer, você vai se frustrar, e nesse ano, e no próximo, e no seguinte, e daí por diante, porque o nosso problema então, segundo a palavra de Deus, não é a falta de vontade, o nosso problema é a falta de poder. Nós somos escravos desde a queda de uma natureza caída que sabota até os nossos melhores desejos. Então qual é a saída, irmãos? É o desespero? A saída é nós pararmos de acreditar nessa ideia do é só querer e começarmos a acreditar que é só pela graça. A boa notícia do Evangelho, meus irmãos, não é você consegue, campeão, você consegue, mulher de Deus, não. A boa notícia do Evangelho é você não consegue, você é fraco, mas Cristo venceu por você. É por isso que nós não entramos em 2026 confiando nas forças dos nossos braços. Nós temos que entrar nesse ano que se inicia confiando naquele que a palavra testifica, que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar, quanto o realizar. E indo adiante, a música ela continua e nos entrega a segunda mentira, que talvez seja a mentira mais doce aos nossos ouvidos: todos os nossos sonhos serão verdade. Todos os nossos sonhos serão verdade. É lindo, né? Soa muito lindo, soa como uma verdadeira bênção. Mas eu quero que vocês parem e pensem comigo por um segundo: e se isso realmente fosse verdade? E se realmente isso acontecesse? Se todos os nossos sonhos em 2026 eles se tornassem realidade, todos os sonhos do coração humano? Permitam-me relembrar que estaremos entrando em um ano de eleições polarizadas. Um ano em que o Brasil continuará dividido aí no meio. Isso significa que o sonho político de pelo menos metade do país nesse período é muitas vezes a destruição e a humilhação do lado oposto.
Irmãos, se todos os nossos sonhos se tornassem realidade, nós não iríamos viver o paraíso na terra, não. Nós iríamos viver um verdadeiro caos. Nós iríamos viver a ganância desenfreada. Nós teríamos vingança. Nós teríamos famílias destruídas por desejos egoístas. Essas são as coisas que habitam no nosso coração. Por quê? Porque essa fábrica de sonhos chamada coração, essa fábrica está quebrada. Vamos lembrar do que a palavra de Deus nos diz, das palavras do profeta Jeremias. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O mundo fala: segue o seu coração, confia no seu instinto, vai que é sua. E a Bíblia fala: o seu coração, o meu coração, ele é um traidor. O seu coração, ele mascara seu egoísmo, e ele coloca um nome bonitinho nisso, ele chama de meta. O seu coração, ele pega a sua inveja, a sua cobiça, e ele mascara, ainda dá um outro nome, coloca o nome de conquista. Então, pensa comigo, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, que está no online nos acompanhando, se Deus ele tivesse dito sim para todos os seus sonhos de 5, 10 anos atrás, onde você estaria hoje? Aquele namoro que acabou e que você chorou desenfreadamente pensando que era o fim do mundo naquela época, se Deus tivesse dito sim para aquela teimosia sua, hoje você poderia viver num lar cheio de infelicidade, num lar cheio de violência, de infelicidade mesmo, de infidelidade, de traição. O que lá atrás você chamou de perda, muitas vezes Deus chamou de resgate. E se aquele negócio tivesse dado certo, você poderia ter ganhado muito dinheiro, é verdade, mas será que essa humildade que ainda te sustenta de pé estaria dentro do seu coração? Nós precisamos entender então, irmãos, que a prova da misericórdia de Deus, ela não é só quando Ele vem para realizar os nossos sonhos, mas a prova da misericórdia de Deus é que Ele também frustra os nossos sonhos, quando esses sonhos são ídolos que vão nos matar. Deus nos ama demais para deixar que todos os nossos sonhos sejam verdade. Ele prefere ver você frustrado, frustrada, mas salvo e salva, do que te ver realizado, realizada e perdido, perdida. Até então que a música termina com aquele refrão que todo mundo canta junto: hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Frase bonita, frase democrática, inclusiva, acolhedora, tudo que o mundo exige hoje, só não bíblica, porque teologicamente é uma tentativa de usurpação, o homem tentando roubar a glória de Deus. Quando a humanidade canta que a festa é nossa, ela está olhando para o Criador e dizendo assim: ó, Deus, valeu por todo esse cenário, mas agora quem senta no trono somos nós. E a Bíblia desmonta essa ilusão. O salmista Davi escreveu no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mais uma vez o choque de realidade. Nós temos a cultura dizendo que a festa é nossa, mas nós temos a Bíblia devolvendo que a terra é dele. Nós estamos celebrando a chegada de 2026, mas pensem comigo, quem é que criou a rotação da terra para que ela definisse o passar dos dias? Foi Ele. Quem é que mantém o fôlego de vida nos nossos pulmões para que nós possamos sair na rua gritando feliz ano novo para todo mundo que a gente vê? Foi Ele. Quem sustenta os átomos do nosso corpo unidos enquanto nós estamos planejando o futuro, o ano que vem? É Ele. Nós estamos então fazendo uma festa dentro de uma casa que não é nossa, nós não construímos, que é o universo, gastando um tempo que também não é nosso, que é a vida, e consumindo inclusive recursos que nós não tivemos a menor preocupação em estar criando. O apóstolo Paulo, ele leva isso para o nível pessoal, e ele escreve, 1 Coríntios 4:7, ele faz uma pergunta que deveria calar nossa boca toda vez que nós pensássemos em nos orgulhar dos nossos planos para o ano que vem. Olha só o que ele diz: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Esse texto é um cruzado direto no nosso ego. Esse texto, ele nos leva a pensar que, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem, o que é que eu tenho para 2026 que não foi dado por Deus? O que é que nós temos que nós não temos recebido primeiro? A sua inteligência para passar no concurso foi dada. A sua saúde para trabalhar foi dada. Até a fé que você e eu temos é dom de Deus. Então, se tudo que nós temos é recebido, então nada é nosso.
Nada é nosso. Nós não somos os donos de 2026, nós não somos os proprietários de 2026, nós somos só os mordomos, é o princípio da mordomia. Nós somos administradores, gerentes de um tempo que não é nosso. E sabe, o perigo dessa mentalidade de globo é que quando eu acho que a festa ela é minha, eu começo a exigir que o ano me sirva. Eu entro em 2026 perguntando o que é que esse ano vai me dar? O que é que eu vou ganhar? Eu começo a tratar Deus então como um garçom que ele precisa satisfazer os meus desejos. Mas quando eu entendo o que Davi escreveu, que ao Senhor pertence a terra, essa pergunta muda. Eu não pergunto o que eu vou ganhar em 2026. Sabe o que eu pergunto? Eu pergunto, Senhor, como que o Senhor quer que eu gaste o teu tempo, o teu dinheiro, a tua vida que o Senhor colocou em mim nesse novo ano? Isso muda tudo, porque essa é a mentalidade de quem entende que 2026 não é um direito seu, não é um direito meu, ele é um empréstimo dele para nós. E se vocês acham que eu estou sendo exagerado ou muito pessimista, vamos olhar para a história. Então, eu convido vocês. Lembra que eu falei que desde 1971, essa emissora tem repetido todos os anos a mesma mensagem de que hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou? Então, acontece que parece que a realidade não obedece a essa trilha sonora que está na nossa mente. Pensa comigo no exemplo mais doloroso e recente que eu consegui encontrar para trazer aqui. Vamos rebobinar a fita então para o dia 31 de dezembro de 2019. Vocês conseguem viajar no tempo junto comigo? O Brasil inteiro, quase todo vestido branco, o pessoal pulando as 7 ondas na praia, a televisão tocando, nesses novos dias as alegrias serão de todos, todo mundo ali, o povo brindando, abre o espumante, solta fogo de artifício. Nós fizemos os planos perfeitos para os nossos olhos, e quantos de nós dissemos, olha, 2019 não foi muito bom, mas 2020 enchemos o peito, vai ser o ano da minha vida. Só que a gente não sabia que, nesse exato momento em que nós estávamos brindando e cantando e festejando, uma ameaça invisível começava a cruzar o oceano vindo direto da Ásia. Menos de 60 dias depois, então, da virada, 26 de fevereiro de 2020, eu fui buscar, quarta-feira de cinzas, o plantão dessa mesma emissora que todos os anos dizia que seria um novo tempo e continua dizendo, ela vem ao ar, esse plantão vem e anuncia o que todo mundo torceu para ser mentira, que o primeiro caso de Covid-19 havia sido confirmado na nossa nação. E o que a gente viu a seguir, meus irmãos? Não foi um novo tempo de festa, foi um tempo de abertura de covas, foi um tempo de respiradores faltando, foi um tempo onde os divórcios aumentaram, foi um tempo onde a depressão aumentou, os índices de suicídio foram lá em cima, gente sendo entubada e morrendo a todo momento, um tempo de silêncio nas ruas, um tempo de medo, um tempo de choro nas casas, nas famílias. Eu acho muito difícil ter alguém aqui entre nós que, lembrando dessa situação, não consegue se recordar de alguém querido, alguém querida que perdeu nesse período. E a pergunta que eu faço é: onde que ficou então esse negócio do é só querer? Que as alegrias serão de todos? Porque é só querer. Milhões de gente queria. Eles queriam viver, mas eles partiram. Muitos que brindaram essa chegada de 2020, eles nem viram o final de 2020. Os planos, as agendas, as metas, as viagens, tudo isso virou o quê? Neblina, como disse Tiago. E não foi só tragédia física, não, foi tragédia espiritual também. As igrejas foram assoladas com isso. Quantos não desistiram da fé? Pessoas que se diziam cristãs de fato, que nós olhávamos e pensávamos que realmente era cristã, mas largando, abandonando o evangelho, porque o Deus do ano novo feliz, com D minúsculo, falhou com ela. Então, é assim, quando a fé não está firmada na rocha, está firmada na circunstância, o cenário muda, a fé vai embora. Pensando então em 2026 de uma forma bíblica e madura, meus irmãos, se nós não vigiarmos, a igreja brasileira ela corre um grande risco de cometer mais uma vez o pecado de Israel, confiar nos carros, confiar nos cavalos, confiar em reis e esquecer do Senhor dos exércitos. Porque muitos se apegam à política, principalmente nesse ano que nós vamos entrar. Se o seu candidato ganhar, se o seu candidato não ganhar, tem gente que a felicidade do ano vai depender da vitória de quem vai sentar na cadeira presidencial, uma cadeira que muda ou não muda a cada 4 anos ou 8 anos que seja, mas que é instável.
E as pessoas depositam ali as esperanças dela, enquanto existe um trono de um Deus eterno que não muda, que não é instável e que passa e perdurará por toda a eternidade. Só que não é só a política, meus irmãos, que pode te trair nesse ano de 2026, que pode trair a sua esperança se ela estiver ali, porque o mundo canta que as alegrias serão de todos, mas a vida real não assina esse contrato de jeito nenhum. Nós fazemos planos então para o ano novo, imaginando uma linha reta para o sucesso, mas Tiago, ele diz que nós somos neblina, e neblina, ela muda de forma conforme o vento que passa. Eu preciso perguntar para você que está aqui sentado hoje aí, ou assistindo a gente de casa, você que está cheio de certezas para esse próximo ano, em relação à sua família, em relação à sua saúde, em relação ao cargo da sua empresa, confiando no seu crachá, e se a sua segurança financeira, ela acabar? E se ela acabar? Você entra então em 2026, confiando no seu crachá, no seu cargo, no seu salário, naquela previsibilidade de que todo mês vai cair alguma coisa na sua conta, mas e se a demissão, ela vier numa manhã de segunda-feira? E se o mercado virar e a falência bater na tua porta? Se a sua paz, ela depende então de dígitos na sua conta bancária, uma crise econômica pode rapidamente transformar o seu feliz ano novo num ano de desespero. E se for o seu relacionamento que quebrar? E se ao invés de 2026 ser o ano daquela viagem em família, dos sonhos? E se for o ano da assinatura do teu divórcio? O ano em que aquela aliança que parecia eterna no dia do sim, ela vai para o fundo da gaveta. Meus irmãos, nós não temos controle sobre o coração das outras pessoas. Por isso que quando nós baseamos a nossa felicidade também apenas nas pessoas ao nosso redor, isso ainda é construir a nossa casa sobre a areia. E talvez o pior de todos, e se o diagnóstico chegar? Nós temos aqui na nossa igreja famílias assoladas pelo luto. Eu pergunto, quem é que na lista de metas do ano novo coloca lá, passar pelo luto? Vocês conhecem alguém que fazem isso? Não conheço. Então, ninguém planeja a doença, irmãos, mas nós somos frágeis, nós precisamos lidar com essa realidade. A pessoa que você mais ama e que hoje está aí sentada do seu lado, você não pode garantir, você não tem garantia nenhuma de que ela vai estar aí até o Natal de 2026. Um exame de rotina, de repente, pode trazer uma notícia que vai mudar tudo em um segundo. Relembro de quando o pastor André pregou aqui, uma das primeiras mensagens que eu ouvi a respeito do slogan da Bandeirantes, né? Muita coisa pode acontecer em 10 segundos. Em um segundo também, muita coisa pode acontecer. Eu posso passar o próximo ano sem poder segurar o meu filho, e o meu filho pode passar o Réveillon de 2027 sem ter um pai para chamar de pai. E eu digo isso aqui, não para deixar ninguém com medo, mas para trazer uma lucidez à luz da Bíblia, porque o otimismo do mundo, ele vai dizer, mas isso aí nunca vai acontecer comigo. Mas a fé cristã, sabe o que ela vai dizer em alto e bom tom? Ainda que a oliveira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que falte o fruto na vide, ainda que as malhadas e vai indo, Abacuque falando, todavia o quê? Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se a sua esperança, ela está em 2026, firmada nas circunstâncias, você está andando em cima de gelo que está prestes a trincar. Eu preciso de uma esperança que sobreviva quando a demissão chegar. Você precisa de uma esperança que sobreviva quando o luto assolar a tua casa. Você precisa de uma esperança que não dependa só dos dias de glória, mas que possa sustentar você nos piores dias da sua vida. Eu olho para vocês nessa noite, vocês me olham lá no fundo, eu percebo que existe um cansaço. A cultura, ela nos massacra. A cultura, ela vive gritando no nosso ouvido que nós precisamos vencer, nós precisamos ser os protagonistas, nós precisamos conquistar. A canção deles fala, o futuro já começou. Vocês percebem, gente, que peso sufocante dessa frase? Parece que o relógio está correndo, mas que você está atrasado, que agora você tem que correr atrás, construir, batalhar, fazer acontecer no agora. Mas há 2000 anos atrás, numa sexta-feira escura, num monte chamado Calvário, Jesus olha para o futuro. Ele olha para os nossos fracassos de 2025, ele olha para os nossos medos de 2026 e ele enxerga a nossa total incapacidade. Ele enxerga que eu e você nunca iríamos conseguir dar conta do recado, e ele não diz ali, o futuro começou. Com o último fôlego, ele brada aquela frase que mudou a história do universo, Tetelestai, está consumado.
A diferença entre a música e a cruz, ela é brutal. A música, ela diz, faça, corra atrás. O evangelho, ele diz o quê? Está feito, descansa, está feito. E por isso é que eu digo que nós não precisamos entrar 2026 desesperados, tentando então construir um novo tempo e um novo dia, na força desses nossos braços que são fracos, que tremem, mas que nós podemos entrar em 2026 descansando na obra perfeita que já foi feita na cruz. O ano novo, ele não é sobre o que você vai prometer para Deus, o ano novo é sobre a promessa também que Deus já cumpriu em Cristo. É por isso que hoje eu quero que nós saiamos daqui com essa letra dessa música reescrita pelo sangue de Jesus. Quando a televisão ela tocar aquela velha mentira lá fora, a igreja precisa proclamar a verdade eterna aqui dentro, onde o mundo diz que é só querer, nós vamos dizer não, é só crer, porque a minha vontade é fraca, mas a tua graça me basta. Pai, eu não entro no ano novo confiando na força do meu braço, mas na tua misericórdia. Onde o mundo diz que todos os nossos sonhos serão verdade, nós vamos dizer não, a tua palavra é a verdade. Os meus sonhos eles podem virar pesadelos, os meus sonhos eles podem virar pó, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pai, eu estou disposto a trocar os meus sonhos pela tua vontade. E onde o mundo grita com toda arrogância que hoje a festa é nossa, nós vamos nos prostrar e nós vamos dizer não, a glória é tua, o reino é teu, o poder é teu. Nós sabemos que nós não somos o dono do tempo, Pai, mas nós te adoramos para sempre em espírito e verdade. E agora, enquanto o grupo de louvor se posiciona para nós louvarmos juntos nesse último domingo de 2025, eu termino desejando que 2026 não seja o ano da sua independência nem da tua autossuficiência, mas que seja o ano da nossa dependência total, porque o mundo ele vive obcecado por novidade, a música promete, o marketing vende, o nosso coração enganoso ele segue aqui clamando, desejando por um novo dia, de um novo tempo. Mas eu quero encerrar dizendo algo que vai na contramão de tudo isso. A igreja, meus irmãos, ela não precisa de um novo tempo, desse novo tempo não, ela precisa voltar para o velho tempo. Nós precisamos voltar para o tempo da velha e da rude cruz, o tempo da cruz ensanguentada, porque a novidade ela não salva ninguém, o futuro não perdoa pecados, quem salva é aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Cristo Jesus, o Messias libertador. Por isso, quando o ponteiro do relógio daqui a 3 dias virá à meia-noite, não tenta correr para o futuro, tentando adivinhar o que vai vir aí pela frente, não, corre para trás, corre para o Calvário. O mundo precisa torcer pelo que vem, mas nós como igreja temos o privilégio de poder descansar, ano após ano, em quem? Naquele que já veio, porque o futuro ele é neblina, ele é volátil, ele é incerto, mas a cruz, ela é histórica, ela é concreta, ela é imutável. Se você vai ou não vai ter um 2026 de sucesso, uma história de sucesso nesse ano, não importa, porque a maior história de sucesso, ela já foi escrita com letras de sangue, em página de madeiro lavrado, enfeitada com pregos de espinhas, e também na figura de um homem que vestia na cabeça uma coroa que não é a coroa do mundo. Então é por isso que nós não vamos depositar a nossa esperança na expectativa de um próximo ano inédito, mas nós vamos então descansar na segurança de um amor antigo, porque se você tem a Cristo, você não precisa que seu 2026 dê certo, porque Ele já garantiu que a sua eternidade em Cristo já deu certo. Em nome de Jesus, amém.